Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é a relação entre fé e imunidade. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar esse episódio e também curtir, dessa maneira mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Aqui comigo estão a Sayuri, o Rogério e o Rafa. Fala pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Olá a todos, meu nome é Rogério, sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos ao episódio. É isso aí, obrigado pessoal pela companhia, agradeço aos ouvintes por estarem ouvindo. E esse é um tema que ele já foi abordado durante o ano, principalmente quando a questão da pandemia estava em alta, mas é sempre bom a gente falar sobre esse tema, independente da época do ano. A gente vai falar especificamente sobre fé, oração e como que isso afeta a nossa imunidade. O primeiro tópico é o poder da fé. A gente vai falar agora especificamente sobre fé. Acredito que muitas pessoas estejam com uma sensibilidade maior em relação à fé, estejam pensando mais sobre Deus, sobre fé, e um dos motivos é que quando algo inesperado ou catástrofes acontecem, é natural que o ser humano ele fique mais sensível a esses temas, por exemplo, por que eu nasci, qual que é o sentido da vida, o que acontece depois da morte. E esse é um trabalho que a religião tem de responder. E a fé, ela tem um poder que não é puramente só espiritual. Ele tem uma influência no nosso corpo físico também. Ou seja, quando você tem uma vida de fé, você acredita em Deus, você faz orações. Aqui na Rap Science a gente recita o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, recita a oração ao Senhor, oração Espírito Guardião e Espírito Guia, lê os livros do mestre, faz meditação, vai nas atividades, ouve as palestras, tudo isso é uma prática de fé. Isso aumenta a nossa imunidade. Por quê? Um motivo de contágio, de infecção, vamos dizer agora da infecção que está tendo nesse momento, é o medo. E quando você tem uma prática espiritual, a fé ela tem esse poder de eliminar o medo ou diminuir o seu medo. E aí você vai ficar menos suscetível a qualquer tipo de infecção. Isso é um poder que a fé tem no nosso corpo. É interessante a gente relacionar como que a vibração espiritual de uma mente que tem fé tem um impacto no plano físico. Esse é um ponto muito interessante da gente conhecer. E no caso, a gente sabe que o materialismo ou o ateísmo ele acaba sendo muito difundido no mundo e a questão da fé ela acaba vindo à tona, mais à tona, isso é uma tendência humana, principalmente em períodos de adversidade, catástrofe ou coisa desse tipo. Isso é infelizmente, na verdade, a questão da fé deveria ser algo, como o mestre comenta no livro As Leis de Bronze, a fé é instintivo. O ser humano ele tem instinto para a fé, porque nós já reencarnamos várias e várias vezes, e em algum momento a gente teve contato com religiões, e por isso que é instintivo acreditar. Só que o ser humano está muito focado hoje na matéria, no que é material. Ele tem se perdido no meio da matéria e tem esquecido esse instinto da fé. Um dos motivos que a gente, pelas pesquisas espirituais do Mestre Hokawa, um dos motivos de ter essa pandemia hoje é provocar no ser humano o despertar para a fé novamente. E a gente começar a entender que isso tem um poder e é fundamental que a gente tenha fé em Deus. Na Rap Science a gente tem fé em Alcantara. Não só pela questão da imunidade, mas pela questão da gente entender o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, entender o sentido da nossa vida e viver uma vida muito mais significativa, muito mais virtuosa através da fé. A fé ela tem um negócio também que ela tem um poder na nossa matéria também, né? Não é uma coisa só de pensar espiritualmente e tal,
Mas eu até achei legal no artigo que eu estava lendo da Rap Science, de um médico falando do poder que justamente a fé, o pensamento positivo e tudo mais, ele produz ocitocina, né? Aquele hormônio do bem-estar que faz a gente, inclusive, aumentar a nossa imunidade, né? Então ele tem uma relação direta fisicamente com o nosso corpo. Não é só uma questão de pensar, vou estar protegido e algo assim, mas sim aquilo que acontece literalmente com a gente. Isso é muito interessante mesmo, porque é algo mais moderno, são pesquisas mais recentes. Isso começou com o William James, o psicólogo do século XIX, ele era um psicólogo de Harvard, e ele já falava sobre isso. Só que depois do William James, as pesquisas científicas começaram a se desenvolver muito. Inclusive, esse exemplo que o Rafa comentou, do Sr. Ishida, que é o médico que trata os pacientes, ele fala sobre fé e fala até da oxitocina. Você vê que o pensamento, ele tem um efeito imenso no nosso corpo. Isso o William James já tinha descoberto, só que hoje você tem cada vez mais nítido essa relação entre o corpo espiritual e o corpo físico, ou as nossas crenças e o nosso corpo físico também. É isso, se for ver até na força de vontade que a gente tem para fazer as coisas, que a fé a gente também pode até pensar nisso, né? Na questão assim, do quanto que a gente acredita, né? Que as coisas vão dar certo, que a gente vai conseguir e tudo mais. Que quando tem até a frase famosa do Henry Ford, né? Que se você acredita que pode ou que não pode, você tá certo. Então, se você às vezes não acredita em alguma coisa, você já acha que vai dar errado, você já acha que sua vida tá ruim e tudo mais, o seu corpo ele vai se preparar para ter aquele tipo de resultado. Ao mesmo tempo, se você acredita que vai dar certo, que eu vou conseguir, vou ter tudo do bom e do melhor ali, a gente também se prepara para ter aquele resultado. Então, é legal até esse ponto da Rap Science, né, de trazer uma mistura da racionalidade com o misticismo, de mostrar como justamente toda essa ciência, assim, ela funciona no nosso corpo também, não só espiritualmente, mas materialmente. Sim. A questão da imunidade, ela é nítida também na questão do corpo físico. O Mestre Okawa, ele tem falado categoricamente que quem acredita em Deus, em Alcantar e pratica o ensinamento, espiritualmente você fica fortalecido. E aí isso vai fazer com que doenças ou vírus, eles não queiram atingir você ou não queiram contaminar você. Claro que, como o Rafa comentou, a gente aqui na Rap Science a gente tem a parte mística e a parte racional. Não é que a gente não vai tomar nenhuma medida preventiva também e achar que é o super-homem porque tem fé, não é isso. A gente vai tomar todas as medidas de prevenção, só que a gente vai ter confiança e tranquilidade de que a fé ela vai aumentar a nossa imunidade e a gente é filho de Deus, a gente é filho da luz e vai conseguir continuar vivendo normalmente durante esse período. Eu acredito que isso tenha ficado muito claro agora. Está escancarado a diferença que você acreditar em Deus faz na sua vida. Eu acho que sim, eu acho que, como você falou, principalmente nesse período, muita gente percebeu, assim, o quanto foi importante ter uma espiritualidade, assim, né, às vezes independente de religião, de como foi, assim, um pouco mais fácil ficar passando por isso, tendo fé em algo maior, porque realmente em tempos que muitos incertos, assim, às vezes o que a gente pode se prender, né? Então acho que ter esse conhecimento do mundo espiritual, de como funciona as leis, assim, tipo, é importante, né? Você tocou no ponto-chave, que é a questão do conhecimento. Você conhecer, o Mestre Okawa tem falado também nas palestras que a humanidade ela já passou por pandemias várias vezes já. Não é a primeira vez que isso acontece, contaminação, isso é algo que é cíclico na história da humanidade e é um período necessário, muitas vezes, para que as coisas mudem. A maneira de pensar dos seres humanos mude, a maneira de viver dos seres humanos mude também. Essa perspectiva você só consegue ter quando você tem uma crença num ser superior. Como o Rafa comentou, da esperança, de você acreditar que as coisas podem melhorar, de você incutir um significado em tudo que está acontecendo, a fé ela é um ponto-chave aí. Se a gente não tiver uma crença no ser superior, em Deus, vai ficar muito difícil mesmo querer
seguir a vida em frente ou achar até mesmo uma razão para continuar existindo. Eu acho legal também a explicação de que a fé ela é como se fosse o contrário do medo, né? Que a gente não consegue necessariamente ter os dois ao mesmo tempo, né? Um sempre está falando mais alto que o outro, né? Então, a gente conseguir vencer esse medo, ainda mais, né, que acho que em momentos até, né, de crises mundiais, de pandemia e tudo mais, muitas vezes a sociedade inteira é contaminada assim pelo medo, né? Que as pessoas elas acabam ficando preocupadas demais, sem acreditar, sem achar que as coisas vão ter uma solução. E aí é justamente nessas horas que a gente tem que exercitar a fé, né? Pra gente enxergar tudo que tem de bom na coisa, da gente até acreditar mesmo, né? Que tudo vai passar e tudo mais. E eu acho que essa questão da relação entre fé e medo é algo de sempre ficar prestando atenção, né? Se tô tendo medo demais de uma situação, tô pensando demais, tô muito negativo, é sinal de que talvez esteja faltando fé. É bem observado, Rafa. A questão da exposição que a gente tem ao medo também. Por exemplo, eu lembro o pessoal que estava assistindo muita televisão na época que a pandemia estava em alta, o pessoal estava surtando, cara. Porque achava que ia acabar o mundo. E é o medo. O mestre Okawa falava que o medo ele estava pairando no ar. Ele estava por aí. E se você pegar essa sintonia do medo, você entra na pira e é perigoso, assim. Chega a ser bem perigoso. Como que vai ser o seu estado mental se você ficar conectado com medo? A primeira coisa que eu fiz quando começou esse auê da pandemia foi desconectar com qualquer tipo de informação que me desse medo ou que fosse me preocupar excessivamente. O mestre Okawa sugeriu que a gente fizesse isso, só ouvir o que fosse necessário e continuar a vida. E se aproximar ainda mais da luz, da fé, para conseguir combater o medo. O medo e a fé, como o Rafa comentou, são pensamentos contraditórios. Ou você tem um ou você tem outro. E é uma batalha diária sobre qual pensamento ou qual maneira de pensar que a gente vai ter. A gente estava. Oi. Posso falar? Pode falar. Desculpa. Nossa, assim, a gente está fazendo um estudo, né, de quinta, né, dos livros do Sol, né? E ele estava explicando, né, que na verdade a doença, o vírus, ele segue o mesmo princípio da possessão espiritual. Se você está numa vibração baixa, você assim, fica mais suscetível a atrair vírus, a atrair doenças. Mas se você está numa vibração melhor, você também acaba assim, dispersando, né, esse tipo de, né, dispersando doença, ou pode até mesmo acabar acontecendo casos assim, de cura, né? Na Rap Science a gente, não só na Rap Science, né, nas regiões assim, a gente tem bastante relatos assim de pessoas que estavam, né, em casos assim, casos bem graves, né? Eu até traduzi um, né? Acho que foi você que mandou, de uma pessoa que estava com câncer terminal, né? Ela tinha tido metástase, né? Não sei se você lembra. Lembro. Lembro, né? Eu fiquei impressionado, assim. E ela, assim, hoje tem uma vida praticamente, né? Tinha vários câncer, né? Era em vários lugares, era um negócio absurdo, lugares, né? Assim, ela fez quimioterapia, perdeu o cabelo, estava muito magra. Só que durante o período que ela ficou internada, ela tinha acabado de virar membro, né? No começo ela tinha um pouco de resistência por causa da família dela, né? Mas aí o marido, acho que insistiu, né? Não sei se eu traduzi certo, né? Não, é isso aí mesmo. E aí ela começou, durante a interação, ela começou a refletir da vida dela, né? Refletir com relação à família, com relação ao sentimento de insatisfação com o marido, com a mãe. E ela procurou mudar isso aí. E, assim, milagroso, assim, ela fez exame de novo, assim, o câncer que era terminal se curou, né? Eu fiquei bem, assim, bem impressionado com isso daí. Realmente, assim, na verdade, assim, a doença é totalmente relacionada com os nossos pensamentos ruins, né? Com os nossos atitudes ruins, né? Se você mudar, com certeza algum resultado vai ter. Exatamente. É a maneira de pensar. É isso que a gente está. É pensamento. A gente está chegando. Tem o exemplo de cura de doença, como o Rogério comentou, a questão da imunidade também. E o mais importante é a gente mudar a nossa maneira de pensar. Esse é o ponto-chave.
Cada vez está escancarado muitas descobertas de como a maneira de pensar afeta o corpo físico e as crenças afetam o corpo físico. Vai além da maneira de pensar, é só a crença. Esse relato que o Rogério comentou, era uma senhora, já ela tinha mais de 60 ou 70 anos, se eu não me engano. E ela mudou, a crença dela, a crença que ela ia melhorar, toda a reflexão que ela fez salvou a vida dela. E é isso que vai, se a gente pensar num termo mundial, em uma escala mundial, o que a gente tem que fazer é aumentar a consciência de cada ser humano. É dessa maneira que o mundo vai para frente. E o que tem o poder para mudar isso é a questão da fé e da crença. A gente vai para o segundo tópico agora, que é o poder da oração. A gente vai falar especificamente sobre o poder da oração. Sempre que a gente fala sobre fé, quando você pensa numa pessoa religiosa, eu acredito que seja instintivo ou natural que você imagine uma pessoa orando, ou uma pessoa rezando. Eu acredito que não tem uma pessoa que não tenha fé que não vá buscar orar. E o que é a oração? A oração, ela é, fazendo uma analogia, ela é como se fosse um telefonema para o mundo espiritual. Num primeiro nível, você se conecta com o seu anjo da guarda, com o seu espírito guardião. Na Rap Science, a gente tem a oração ao espírito guardião e ao espírito guia. E quando a gente recita essa oração, o mestre Cal comenta que o nosso espírito guardião ele se aproxima da gente. Então, a oração, o conceito dela é você se conectar com dimensões superiores que vão buscar dar ajuda para você. Eu, por exemplo, cada pessoa faz autorreflexão no momento do dia. Eu tenho o hábito de fazer antes de dormir. E sempre, antes de fazer a reflexão, eu faço oração espírito guardião e espírito guia. E conforme você vai praticando, você vai sentindo mesmo que tem alguma força te ajudando. E isso é oração, é você buscar ajuda em alguma força externa a você e que você acredita que vai te ajudar. E isso vai te dar tranquilidade. Você acreditar que existe uma força superior a você que vai te ajudar, te dá uma paz incrível. Quem já saboreou isso sabe a tranquilidade que isso te proporciona. E isso tem um poder. Assim como a gente falou no primeiro tópico do poder da fé, a oração tem o poder. No caso, esse poder é a tranquilidade, paz interior. Você atinge a tranquilidade ou a paz interior através da oração. E tudo que a gente mais quer hoje, principalmente nessa situação de medo, é tranquilidade, é paz. Por isso que é importante que a gente tenha o hábito da oração. Seja de manhã, seja à noite, pega o sutra, o livro de oração, tira um momento de silêncio e recita, confiando em Alcantara e confiando nos espíritos superiores e no seu anjo da guarda. Isso é o poder da oração. Isso vai acalmar cada um de nós. Uma coisa que eu achei interessante, né? Só também pensando no tópico que a gente falou anteriormente da fé. Como que era mesmo? O poder da fé. O poder da nessa fé? Questão de combater o medo, que acho que você falou na live que nessa questão de sintonia, né? De que a oração ela sintoniza a gente com o mundo espiritual, um lugar que não tem medo, né? Então, essa questão de como a oração também é importante para combater o medo, né? Às vezes, quando a gente está passando por uma coisa muito difícil, alguma situação assim, a gente pensa em rezar, em fazer uma oração. A oração parece que ela traz a gente como se fosse meio que assim, de volta pro nosso eu mesmo, assim, né? Porque às vezes parece que é como se... Às vezes acontece isso, de você ter um dia super atribulado, sabe, tumultuado, cheio de coisas e tudo mais, que você acaba ficando com a cabeça quente, às vezes fica até um pouco difícil de pensar. E parece que depois de fazer uma oração, assim, até às vezes no meio do dia mesmo, assim, né? Ela traz como se fosse aquela paz, aquela coisa assim de você também conseguir se concentrar melhor, conseguir focar melhor nas coisas. Então ela tem um poder forte até de te fazer sentir melhor instantaneamente. O Vincent Peale dizia que não tem nada mais científico do que a oração. Eu adoro essa frase. Ele mistura, ele fala que é científico, quer dizer, você comprova, você consegue perceber o efeito dela. Teve uma experiência recentemente que impressionante, que surgiram 4 problemas ao mesmo tempo. Deu 4 tretas juntas.
Aí eu falei, não vai dar para resolver nada. E vem aquele desespero de dentro. Vários tipos de problema. Aí na hora que deu o desespero, o que eu fiz? Nada. Eu contei até 10 e rezei. Aí, nesse período que eu fiquei quieto, uns 5 minutos, impressionante, 3 desses problemas acabaram se resolvendo, só ficou com um. Aí que eu vi a importância da oração. Porque imagina se quando dá um problema ou um desespero, você reage, como a gente comentou no episódio anterior, emocionalmente abalada, você busca uma reação. Vai fazer burrada. Como eu já fiz muitas vezes e ainda faço. Mas dessa vez eu acertei. Eu não conta tudo as histórias, né? Eu conto os acertos, não conto os erros. Eu erro muito mais do que acerto. Então, na hora que acerta, não é conta também. Mas foi impressionante poder sentir a calma que aquilo deu, sabe? A tranquilidade para você tomar uma decisão correta no momento de desespero. A oração tem esse poder. A oração é quase como se fosse... É legal que você falou, né? Da ciência por trás da oração, de ser um negócio científico mesmo, a oração. Porque a oração, se for pensar, ela é quase como se fosse uma decisão consciente de você se conectar com algo bom. Né? Sim. Então é bem aquela coisa que eles falou, né? De, sei lá, acontece uma situação ali de pessoa fecha seu carro, é aquele momento ali de repente a pessoa partir pra briga e começar assim. Aí é aquilo, você tem a escolha de deixar a raiva, a ira, tudo mais tomar controle, ou então você fala, pô, vou parar pra orar aqui por 10 segundos ali que seja. Tipo, só o fato de você parar pra querer orar já significa que você escolheu ficar em paz com aquilo. Sim. Essa decisão que a gente toma, a decisão é fundamental. A Sá comentou que quando a gente resolve fazer uma oração, a gente se conecta num mundo que não tem medo. Por isso que o medo começa a desaparecer, porque você recita o sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. Você recita ele com uma mente calma, você vai acabar sintonizando com algum local do mundo espiritual que não tem medo. Como eu comentei, no primeiro momento é o seu anjo da guarda. Ele está num local que não tem medo. E essa tranquilidade de uma dimensão superior, ela vai chegar até você. Como foi comentado no início, a oração é um telefonema. E a gente espera que chegue no local, a ligação chegue num local bom, num local tranquilo. É isso que a gente busca com a prática da oração. E acho que também um ponto assim, que a gente fala também sempre, do poder das palavras, é isso, né? Que, por exemplo, quando você recita o sutra, as orações do mestre, as palavras têm muita força também, né? Então, tudo você tá sintonizando, você tá mudando um pouco a vibração, você tá nervoso e quer se acalmar um pouco, então são palavras muito positivas, né? Então isso também é importante. Sim. A gente estava falando do silêncio, né? A gente conciliando a prática do silêncio com a prática de oração é muito bom. Porque a hora que vai sair alguma coisa da nossa boca é a oração, então são palavras positivas. Aí que a nossa vida vai tomando um rumo melhor. É científico, é energético, não tem contra-argumento. Eu até lembrei de uma experiência, né? Que foi, acho que foi um cientista japonês, né? Ele pegava os cristais de água e congelava, né? E, assim, antes de congelar, ele botava, assim, algumas expressões, tipo assim, em um ele botava, eu vou te matar. Em outro ele botava, acho que botou um sutra shintoísta, budista. E aí ele congelou, né, e assim, tirou foto dos cristais. E nesses cristais que tinham, por exemplo, acho que o sutra, né, não sei se era um budista, não sei. Os cristais estavam muito bonitos. Parecia assim, não sei explicar. Isso aí na internet, né? E nos cristais que estava aquele, eu vou te matar, ou chama-se de bobo, né, baka, né, em japonês. Ficavam os cristais tudo assim, deformado, assim. E ele fez experiência com várias, assim, não só com palavras, né, com música também, né. Ele pegava Beethoven, Bach, né. E quando ele congelava, os cristais, tirava foto, assim, porque a música também, na verdade, também é uma oração, né, é uma forma de se comunicar, né. Ela tem o mesmo princípio da oração também, né. Você pode sintonizar coisas boas ou coisas ruins, né? E as músicas tipo de Bach, de Beethoven, os cristais eram muito bonitos, né? Aí quando eu botava, sei lá, heavy metal, né? Os cristais assim, meio assim, sabe? Ficava tudo meio assim, não sei explicar, meio deformado assim. Então realmente assim, isso é assim, mostra um lado científico, né? Da importância de ter uma vibração boa, né? Da oração.
Agora eu não lembro do nome do cientista, né? Mas acho que se procurar na internet, se botar cristais de água, né? Acho que no Google, acho que você consegue achar alguma coisa parecida. Essa ligação entre comprovação científica ou ciência e religião, ela é extremamente interessante. Isso é um movimento que está cada vez mais forte. Você tem a questão das EQM também, que é a experiência de quase morte. Cada vez mais está tendo uma união entre religião e ciência. E o Norman Vincent Peale falava isso já no século XIX, que a oração é científica, e isso é algo energético, para a gente conseguir combater o medo, a gente conseguir viver melhor nessa época. A prática da oração é muito importante, você ter esse hábito no seu dia a dia. O Peale fala também que a gente escova o dente, toma banho, faz toda a higiene física. Só que é importante que a gente tenha também uma prática espiritual, mental. E a oração, a reflexão, a leitura dos livros, ela vai entrar nisso. É uma maneira de você manter o seu espírito saudável. E o espírito saudável ele vai estar com essa relação energética do nosso corpo, que vai se traduzir em saúde, felicidade, enfim. Mas tudo começa nas vibrações, e a oração ela tem um aspecto fundamental dentro disso também. É isso aí. Então a gente chega ao final do episódio de hoje. Agradeço ao Rafa, a Sá e ao Rogério pela companhia. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu pela companhia. Prazer estar por aqui. E bora continuar nas nossas orações aí, que o negócio faz bem. Muito obrigado a todos. Espero ter gostado. E até a próxima. Obrigada, Gabriel, Rogério e Rafa, pela companhia, e os ouvintes por estar sempre aí acompanhando a gente. Obrigado.